Baseado em uma história que dizem ser real, o Flautista de Hamelin é um daqueles episódios do Teatro dos Contos de Fada que tem certa notoriedade. Muitas pessoas se lembram dele e, consequentemente, se sentem assombradas pelo homem com cara de doido que rapta todas as crianças de uma pequena cidade na Alemanha. E, gente, eu vou falar pra vocês, tem vídeo se aprofundando nessa história real do Flautista de Hamelin, e eu vou falar, gente, tem uma cidade de Hamelin lá na Alemanha, e nessa cidade tem todo um lance, tem coisas entalhadas no chão de ratinhos, tem a viela do flautista, tem a igreja do flautista que tem uns vitrais, tem um livro antigo que tem toda uma teoria a respeito dos nomes assinados nesse livro da época lá de 1600, 1700, sei lá, é muito antigo. Eu vou deixar no card final e vocês cliquem no vídeo e vão assistir porque é definitivamente muito interessante, porque lá eu trago a história que é contada, as teorias e o pessoal do século 12, 13 foi babado. Além de que tem uma galera dessa época também que dizem ser descendentes dessas crianças que foram levadas de Hamelin. Porque aqui nessa história elas são levadas pra um lugar e tal, tem um pouco de fantasia. Mas as histórias reais dizem que realmente tiveram crianças levadas da cidade, mas pra outra cidade e não pra um lugar fantasioso. É muito doido, gente. É legal e assustador ao mesmo tempo, eu sei que vocês adoram. Então clica lá, vai estar no card final. Aqui agora é ele, o Teatro dos Contos de Fada, e um episódio que eu particularmente gosto demais: o Flautista de Hamelin. Gente, aí assim, eu vou usar esse vídeo pra me desculpar com um negócio que, assim, em nome de Jesus, todo mundo que já assistiu o vídeo do Flautista de Hamelin aqui no canal e que tá assistindo esse, agora eu vou poder me desculpar com vocês porque eu falei que o flautista desse episódio é o Gene Wilder, o Willy Wonka, e não é... não é. Achou errado, otário? É um ator que, assim, pra mim pareceu muito. A caracterização dele aqui, pra mim, era ele. A minha vida toda, eu achei que era o Willy Wonka que fazia o Flautista de Hamelin, mas não é. E quando ficou óbvio pra mim que não era, eu falei, gente, que blur é esse que eu tinha, que eu via o Willy Wonka aqui? Mas é porque os dois são esquisitos, assim, olha. O Gene Wilder faria esse papel de Flautista de Hamelin tranquilamente, e esse ator que fez Flautista de Hamelin, que eu vou falar dele na hora que ele aparecer lá, ele faria o Willy Wonka maravilhosamente também. Os dois com cara de doido. Eu adoro. Mas é isso, desculpas pedidas, desculpas feitas, vamos mergulhar no clássico porque, ai, que bacana, eu adoro. O episódio abre com uma casinha ali, uma pintura de uma casinha, e em primeiro plano uma folhagem real se mexendo. Inclusive essa pintura dessa casinha, ela tem as frestas da janela vazada, então eles colocam uma luz pra dizer que a luz tá acesa. E quando essa primeira cena vai se passar num quarto, né? Então quando o pequeno Willy e o Robert chegam no quarto, aí acendem a luz do quarto na pintura mesmo, assim. Eu acho muito legal. Isso é so much Teatro dos Contos de Fada, assim, isso é muito Teatro dos Contos de Fada, e eu adoro quando começa desse jeitinho, assim, porque me lembra dos Três Porquinhos, e os Três Porquinhos sempre foi o meu segundo conto preferido até eu fazer essa saga do Teatro dos Contos de Fada. Aí agora eu não sei se ele é o meu segundo conto preferido de todos, mas ele também começa com a pintura de uma casinha e tal, enfim, é isso. E aí a gente conhece o pequeno Willy, que quer continuar na festa, porque tá rolando uma festa nessa casa, mas o Robert, que é a pessoa responsável por ele falar que não vai dar e tal. Aí entra um amigo do Robert e fala bem assim, por que você não deixa o menino e tal? Eu não sei, eu nunca entendi direito como é que foi esse diálogo, mas ele fala bem assim, agora eu vou ter que pagar o pato, vou ter que ir lá na festa pagar o pato. E aí o Willy fica confuso, ele fala, o que seria pagar o pato? Ou então pagar o pato. É assim que tem que ser. Pagar o quê? Caro Edward, não pode pelo menos esperar até que eu ponha o menino para dormir como prometi? E o Robert fala pra ele que ele pode explicar depois e tal, pra ele dormir. Só que aí ele fica insistindo e o Robert fala, tá bom, eu vou te contar uma história que você vai entender basicamente o que quer dizer, mais ou menos, pagar o pato. Show, show. E ele começa a contar a história do Flautista de Hamelin. Ele conta que há muito tempo atrás existia uma pequena cidade chamada Hamelin e que ela estava infestada por uma praga de ratos. Então tinha rato em tudo quanto é lugar. Os ratos atacavam os cachorros, matavam os gatos, mordia os bebês dentro do berço, tomava as sopas dos cozinheiros, comia os queijos. Era um caos assim generalizado o tanto de rato que tinha em Hamelin. E a cidade um belo dia se reuniu porque eles falaram, cara, não dá mais, nós já estamos passando por isso há muito tempo, a gente precisa decidir o que fazer porque a gente precisa acabar com
com essa praga de ratos. E uma coisa muito interessante desse episódio é que o Flautista de Hamelin originalmente é um poema rimado. Então, o episódio inteiro, menos o comecinho, né, mas todo esse trecho em Hamelin, com os personagens interagindo entre eles, é rimado. Todos eles falam em rimas. Decidimos esta reunião convocar para dos ratos nos livrar. O que me fez pensar que isso deve ter sido tão trabalhoso para a equipe de dublagem, pra quem fez a tradução pra dublagem desse episódio, porque em inglês tá lá, tá dublado, mas tem muitos termos em inglês que em português não rimam no final. Então, tipo, eles devem ter sambado, viu? Palmas pra eles. E os ratos estão levando a melhor. Bernardo, a coisa está trágica. O povo de Hamelin quer usar mágica. E quem está nessa assembleia? Ele mesmo, o flautista Eric Idle, o nome do ator, Eric Idle, que eu achava que era o Gene Wilder e não é. Que gafe, gente. Bom, ele entende que a cidade tá sofrendo, né, com a praga de ratos, e ele pede uma informação pra um cara que tá saindo, só que o cara é super hostil com ele, trata ele super de qualquer jeito, porque acha que ele é um mendigo, que ele é um andarilho por causa das roupas extravagantes que ele tava vestindo. Nessa época, o pessoal do teatro que vestia essas roupas, e a galera em si, né, em suma, tinha muito preconceito com esse tipo de gente, né. Só que aí tem um garotinho que tem problema na perna, então ele usa a muleta pra andar, ele tá do lado do flautista e ele é gentil com o flautista, ele meio que responde a pergunta do flautista, fala que ele tem que procurar o prefeito e tal, e o flautista fica comovido, né, com o quanto o menino foi bondoso com ele. E aí ele agradece o menino e ele fala que caso ele não seja bem recebido pelo povo da cidade e tiver que fazer algo, ele poupará o garotinho, porque o garotinho foi muito bom e gentil com ele. Eu me lembrarei do que aqui ouvi e com certeza, meu jovem, eu lhe darei proteção. Só nessa a gente já fica tipo, oi? Como assim? Caso aconteça alguma coisa, você vai poupar o garotinho? Porque aí só, né? Já dá medinho, né? Já dá um medo que a gente fala assim, esse cara ele é... Ele já tem cara de doido, né? Aí ele fala assim que se der babado ele vai me poupar, não vai acontecer nada comigo. Eu fico bem, mas fico com medo, né? É verdade. Bom, e o povo vai pra cima cobrar o prefeito de fazer alguma coisa a respeito do que tá acontecendo. E eu adoro completamente esse cenário da vila ali de Hamelin, essa fonte, essa sacada do prefeito, eu acho tudo muito bem montado, muito legal, porque a gente percebe que o cenário não é grande, mas o designer de produção fez parecer que é uma vila extensa, que é uma vila bacana, tem o céu lá no fundo, porque ali é tipo um rio e tal, eu gosto muito. Sem dizer que eu gosto muito das cores também, porque como o flautista ele tinha que destacar no meio dessa cidade, então é tudo em tons de cinza e marrom, enquanto o flautista é um vermelho e um amarelo. Eu adoro, assim, eu acho muito legal. O fato é que o povo tá cobrando o prefeito fala que vai fazer alguma coisa, ele entra, se reúne lá com o pessoal dele, com a cúpula dele, e ele tá tão desesperado com o que tá acontecendo, com esse lance das pragas, com o fato dele não tá dando conta, né, não tá vendo uma solução pra aquilo, que ele tá pensando em deixar o cargo dele e fugir. E tipo, isso é muito sério, porque esse prefeito, ele é corrupto, né? É um governo corrupto como, né, os governos que a gente tá cansado de conhecer e de ouvir a respeito. Então, quando a gente vê um cara desse falando bem assim, não, eu vou deixar o meu cargo e vou fugir, cara, você tá abrindo mão de mamar na teta dessa vaca aí pra fugir, é porque o babado tá muito feio mesmo. É então que o flautista pede um momentinho, pede pra entrar, dá uma palavrinha ali com eles, e quando ele entra, ele é hostilizado pelo prefeito e pela cúpula dele, porque eles acham que é aquele lance que eu falei pra vocês, que é um ator, que é um mendigo, que é alguma coisa, vocês falam bem assim, a gente não vai dar nada pra você comer, vai embora, que aqui você não vai conseguir nada, a gente não tá afim de ator, não tá afim de ninguém pra fazer nada de nada, a gente tá preocupado com outras coisas, some daqui, cara. Não estamos interessados na sua arte barata, nem temos tempo para perder com atores. Voa, cara, voa! E em primeira instância, ele não consegue nunca falar, até que ele finalmente fala que ele é um encantador, que ele usa a flauta dele pra encantar animais. Na verdade, o que conseguir ouvir a música que sai da flauta dele pode ser encantado por ele. E aí os caras ficam tipo desconfiados, falam bem assim, fale-me mais sobre o que você poderia fazer com essa flauta, porque ele fala que ele já livrou reinos inteiros de pragas, de gafanhotos, de escorpiões e coisas do tipo. Só que aí a galera ali da corporação fica meio desconfiada, fala bem assim, mas você ficar falando desses reinos tão distantes daqui, que eles têm essa noção, né? Fala aí, não tem como a gente tirar a prova, né, de que realmente você fez o que você fez, então não dá pra acreditar em você tão veementemente. É fácil pra você citar lugares que ficam tão distantes.
Como saber se é verdade o que diz, se podemos levá-lo a sério? E aí ele fala bem assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fechar um acordo. Eu encanto os ratos da cidade, me livro deles pra vocês, e vocês me pagam 1000 guinéis. Eles ficam tão animados com a possibilidade de alguém conseguir dar um jeito naqueles ratos, que eles falam bem assim, 1000? 50 mil! Ele ri e fala bem assim, não, fiquem tranquilos, 1000 guinéis pra mim já tá ótimo. Se a cidade eu livrar dos ratos, pode me dar 1000 guinéus? 1000? 50 mil! Temos um acordo? Eles falam, com certeza que a gente tem um acordo. Pode ir lá se livrar dos ratos, porque eles estão desesperados, né, gente? Afinal de contas. Qualquer um que chegar falando que consegue fazer qualquer coisa, eles aceitam. Se der um jeito, eles pagam. Show! Ele desce e vai dar um jeito nos ratos, vai começar a trabalhar. O prefeito e a corporação ficam, claro, curiosíssimos a respeito de como é que ele vai fazer isso. Então eles correm todos pra sacada e ficam observando o flautista trabalhar. Ele começa a tocar a flauta, aí toca aquela música que todo mundo que assiste o episódio acaba se lembrando, né, quando acaba de assistir, porque eu, por exemplo, quando eu fiz o roteiro que eu assisti, eu fiquei o dia inteiro com essa melodiazinha no ouvido. Juntaram-se ao flautista a perder de vista. E os ratos começam a surgir de todos os lugares ali na cidade, começam a se reunir ali no centro, ali na fonte. Ele começa a andar e os ratos vêm seguindo ele. Eu fiquei pensando o quão difícil deve ter sido gravar essa cena. Nossa, eu acho uma pena que, assim, a produção, né, do Teatro Contos de Fada, ela não tinha um budget muito alto. Então, tipo, a gente tem pouquíssimas coisas dos bastidores, né? Não tem filmagens dos bastidores, tem algumas fotos e tal, mas eu gostaria muito de saber como foi que eles conseguiram esse monte de ratos e como foi que eles conseguiram fazer esses ratos seguirem esse cara, porque apesar de que o rato ali que eles usam é tipo um twister, né, um rato mais inteligente, porque o meu hamster, por exemplo, cara, seria dificílimo fazer o meu hamster seguir, assim, tipo, fazer o que eu quero, sabe? Muito difícil. E a cena acontece, ele traz os ratos todos pra borda do rio, que fica ali na extremidade da vila, e faz com que os ratos pulem no mar, todos eles. E assim, ele acaba com a praga dos ratos ali em Hamelin. Acabou, não tem mais nenhum, não tem mais um vivo, grávido, não tem. Acabou os ratos. A galera, nossa senhora, eles tocam o sino. Tem um cara que ele tá tocando o sino com tanta força que ele é arremessado lá pra cima. O padeiro começa a mexer a massa, feliz da vida que não vai ter um rato pra comer a sopa, pra morder a massa, pra comer o queijo dele. Tem uma mamãe colocando o menino, a criança, pra dormir, e ela fala bem assim, pode ficar em paz porque nenhum rato vai entrar no seu berço pra te morder e tal. As crianças na escola, é muito engraçado que elas estão, finalmente elas puderam voltar pra escola, e aí tem uma hora que o giz arranha na lousa e elas ficam tipo, ai, o que é isso? E aí o cara fala, não, calma, isso aqui foi só o giz que arranhou, não tem rato aqui. Podiam aprender alemão. Quietos! Não conversem. Foi só o giz. Então, tipo, tamanho trauma que os ratos causaram ali em Hamelin, né? A galera da cidade sai feliz da vida das suas casas e vai pra frente da sacada do prefeito pra poder comemorar essa coisa maravilhosa que aconteceu em Hamelin. E aí o prefeito sai, e aí o prefeito é cara de pau, gente. Ele fala, olha, trabalhamos muito de noite, a gente não comia, não dormia, enquanto a gente não conseguia dar um jeito nesses ratos pra vocês. Olha pra esse prefeito, gente. Mentiroso! E aí o pessoal, nossa, obrigado e tal, uma comemoração total. Aí o prefeito fala bem assim, agora saiam e comemorem, gritem, dancem, é isso aí, estamos livres dos ratos. Aí o flautista fala bem assim, oi, vou falar uma coisa aqui com você rapidinho, aqui um negócio. Vamos resolver nosso negócio? E não deixe rastro de... Mas primeiro, por favor... E aí o pessoal, os moradores ali da vila, eles ficam tipo, o que esse homem tá falando? O que esse mendigo tá falando com o prefeito desse jeito, né? Meus 1000 guinéus. O prefeito meio que olha pra cara do flautista, ele se reúne ali, ele fala assim, acho que é melhor a gente se retirar daqui, vamos sair fora, vamos. Aí eles saem, entram, sentam naquele lugar e eles começam a discutir a respeito de pagar 1000 guinéis pro flautista. E aí eles estão falando que é um absurdo pagar esse dinheiro pra um pé de chinelo, que imagina, que não faz sentido nenhum eles darem tanto dinheiro assim pra um mendigo, que eles não vão pagar. E o prefeito fala bem assim, quer saber? Nós vimos com os nossos próprios olhos, ele matou todos os ratos, ele fez com que os ratos se jogassem no rio. Então assim, não tem o que ele possa fazer contra a gente. Eu não vou pagar 1000 guinéis pra ele, não adianta, e não tenho medo dele. Aí a gente percebe que, mano, a corrupção, né? Porque esse ator que fez o prefeito, o que me pega nele é que ele fez um prefeito tão bom que eu fico com raiva dele. Eu fico com raiva da cara dele, do jeito que ele fala, sabe? E assim, só pra comentar, né, aquele comentário que a gente faz de cenário, eu gosto
gosto muito desse cenário deles, assim. Eu não sei como é que foi essa jogada. Eu acho, né, que o cenário da sacada é num outro lugar. Mas eles conseguiram muito fazer parecer que é um cenário completo 360, sabe? Que dali eles vão pra sacada e a sacada é realmente no cenário da vila. Eu gosto muito. Gosto dessa mesa, dessa iluminação. É aquilo que eu falo de vez em quando, né? Tem uns episódios que eles são muito Teatro dos Contos de Fada, que a gente bate o olho e é a identidade visual do programa. E esse é um deles. Eu gosto muito. Bom, o prefeito finalmente manda o flautista entrar e ele fala bem assim, olha, vamos deixar pra lá aquilo que a gente falou, né? Quando você veio aqui pela primeira vez. Eu vou pagar pra você 50 guinéis, eu acho que tá de bom tamanho. Vai, vamos combinar que tá de bom tamanho? 1000 guinéus? Tome 50. O flautista fica louco, assim, e aí dá muito medo porque a cara do flautista dá medo. Ele faz uma cara de não, de incrédulo com o que tá acontecendo. Inclusive, a entrega desse ator pra esse personagem foi uma coisa fantástica. Eu acho que é até por isso que é um dos contos mais... Eu acho que é um dos contos mais pops do Teatro dos Contos de Fada, assim, do pessoal conhecer, né, o flautista de Hamelin. E quem assistiu não se esqueceu e teve medo, porque esse ator realmente, ele tem um jeito muito esquisito de atuar e uma força na atuação, assim, no olhar, no jeito incrédulo que ele fala bem assim, não, nem o rei de Bagdá me passou a perna, ele me pagou direitinho, eu livrei ele de uma praga de escorpiões, vocês não vão me passar a perna. Pois se com ele não teve trapaça, com você, absolutamente não farei de graça. E aí o prefeito fica nervoso, fala, você está ameaçando a gente? Aí ele fala, não, meio que não, né? Mas assim, eu posso tocar minha flauta de novo e vocês não vão gostar da música que vai sair dela. E o prefeito não tem medo. Ele fala assim, não tô nem aí. Então, não quer os 1000 guinéis? Então sai daqui, some daqui, cara. E aí ele fala, olha, se vocês não cumprirem com o combinado até o sol se pôr, a coisa vai ficar feia. E vocês vão desejar nunca ter nascido. O prefeito fala assim, vai, toca essa flauta aí o quanto você quiser, eu não tô nem aí. Está nos ameaçando, bufão? Toque quanto quiser. Toque sua flauta até estourar. E ele sai. Esse prefeito, como eu falei pra vocês, ele dá muita raiva. Ele consegue, ele tem um jeito, um negócio esquisito nele, que faz com que a gente fique com raiva. A corporação conversa um pouco preocupada, tipo, será que ele tem alguma coisa que ele possa fazer contra a gente? E aí, tipo, não é difícil imaginar, né? Que um cara com uma flauta encantadora, capaz de encantar os ratos todos da cidade, fazer eles agirem e se suicidarem, porque foi o que os ratos fizeram, não é difícil de imaginar que esse cara consegue fazer outras coisas, né? Eles não pagam. Bom, o flautista fica sentado um tempo ali na fonte, e aí ele percebe que realmente o prefeito e a corporação não vai pagar os 1000 guinéis dele. Então, ele levanta, ele faz com que o tempo feche, a gente vê até uns raios e trovões assim lá no fundinho do cenário. Achei um detalhe muito legal, eu não tinha percebido da primeira vez que eu assisti. E eu percebi dessa vez e eu fiquei tipo, olha que bonitinhos. Eles têm uns cuidadinhos com o detalhe, né? A Shelley Duval é babadeira. Ele faz o tempo fechar e aí ele começa a tocar a flauta. O prefeito da corporação sai correndo porque eles começam a ouvir o som dos passos das crianças vindo. E de fato, as crianças vêm pra cima do flautista e fica pulando e comemorando e gritando. O flautista sai e vai andando levando as crianças dali da cidade. O narrador fala que os adultos, eles ficaram parados, incrédulos e congelados, incapazes de fazer qualquer movimento, de impedir as crianças de irem. Então a música congelou os adultos e encantou as crianças. E é muito interessante porque mostra o prefeito chorando, o prefeito e a corporação dele chorando, assim, horrores vendo as crianças irem embora, porque ali ele tá tendo a constatação de que ele condenou Hamelin aquilo, né? Por culpa dele de não ter querido pagar. É querido pagar? Eu acho que é. Sim. Os 1000 guinéis que ele poderia ter pago, as crianças vão ser erradicadas dali do local. O Hamelin começa a caminhar pro rio e imediatamente a gente pensa o quê? Mano, tenso. Ele vai jogar as crianças no rio. Ele vai fazer as crianças se matar dentro do rio. Mas não. Ele vira e vai em direção às montanhas. E aí o prefeito fala bem assim, ele não vai conseguir nada nas montanhas. Porque elas não dá pra você escalá-las, não dá pra você passar por trás delas. Ali é tipo uma rua sem saída, não tem como ir pra lá. Só que quando chega lá, ele faz com que se abra um portal e ele entra
com as crianças de Hamelin, exceto uma. Qual criança? Aquele menininho lá do começo do episódio, onde ele falou que por ele ter sido bonzinho com ele, caso o pessoal fosse mal com ele ali em Hamelin, ele o pouparia. Pois é, ele poupou, ele deu um jeito de poupar o menino, porque ele, por usar muleta, ele foi um pouco mais lento. Então quando ele chegou, a porta se fechou, ele não conseguiu entrar. E aí mostra ele voltando pra vila. Bom, o menino volta pra vila todo cabisbaixo, principalmente por conta do que ele perdeu. Ele explica que a música falava que o flautista ia levar as crianças pra um lugar encantador, um lugar onde as árvores floresciam com frutos deliciosos, as águas jorravam, as abelhas não tinham ferrão, as flores eram as mais lindas, os cavalos tinham asas, era um lugar assim, uma loucura o lugar. Então ele tá muito triste porque ele não conseguiu ir, ele não conseguiu acompanhar as crianças. E aí vem a minha teoria de que assim, o flautista, ele não jogou as crianças no rio, mas ele matou as crianças. Porque a descrição que esse garotinho tá fazendo é do paraíso, não é? Desse paraíso que a gente conhece, religiosamente falam, onde todas as coisas são completamente perfeitas? Pois é, eu acho que sim. E eu me reforço dessa teoria, por quê? Por causa daquilo que eu comentei. No começo do conto, ele fala bem assim: se acontecer alguma coisa, eu pouparei você. Então, não faz sentido ele poupar esse menino dessa vida tão maravilhosa, tão incrível. Não é? Tipo, eu não vou te poupar de ter uma vida maravilhosa dessas e continuar nessa vila cinza. Não. Se ele poupou o menino, ele poupou da morte, óbvio. Bom, depois disso o prefeito caiu em desespero e começou a oferecer para quem conseguisse encontrar o flautista que falasse para ele que ele daria todo o ouro e prata que ele quisesse desde que ele devolvesse as crianças de Hamelin. Mas foi em vão porque nenhum deles nunca mais encontrou um flautista em lugar nenhum, nem ele nem as crianças. Com o passar do tempo ele caiu em desespero, percebeu que realmente não ia rolar, ele já estava sozinho porque a maioria da cúpula dele já tinha abandonado ali, foi o ó pra ele, e ele pediu para que entalhasse em uma pedra toda a história de Hamelin, né, e de como as crianças sumiram, e não só na pedra, mas nos vitrais da igreja dali de Hamelin também, para que todo mundo soubesse como as crianças de Hamelin tinham desaparecido. Não sei se ele contou a parte que ele não foi fiel ao acordo dele, né? Abafa. Aí a cena volta para o pequeno Willy, que estava ali ouvindo o Robert, que é o cara que tá o tutor dele naquele momento, contando a história pra ele. E ele fala que na Transilvânia existia um grupo de pessoas que se vestiam de maneiras diferentes das pessoas do local e que diziam que se vestiam daquela maneira porque tinham sido ensinados pelos seus pais, que saíram de uma prisão subterrânea. Vieram com essa ideia de moda dessa prisão subterrânea e por isso que eles se vestiam diferentes. A seus pais e mães, saídos de uma prisão subterrânea, para onde foram traídos em vasto bando, outrora da cidade de Hamelin, embora como ou por quê eles não entenderam. E aí eu acho que, não sei, acho que a Shelley Duvall, os produtores, eles quiseram meio que dar uma... expandir um pouco a teoria, né, de que ele pode ter matado as crianças e falar bem assim, ah, olha só, também tem essa opção, né? Quando as crianças ficaram adultas, elas foram libertas desse lugar, e, enfim, tiveram filhos e cresceram e viveram. Acho um pouco esquisito, porque ainda acho que ele não precisava ter poupado o pequeno garotinho lá da vila disso, né? Inclusive, no final a gente descobre que o garotinho da vila é o pequeno Willy e o Robert, que tá contando a história, é o mesmo ator que fez o flautista. Inclusive, também, a capa do flautista é que está cobrindo o pequeno Robert. Muitas teorias, muitas coisas loucas aqui, hein? Será que esse Robert aí é o flautista? E aí, tipo, ele desistiu de ser flautista e virou outra coisa? Olha, nunca que um episódio de Teatros Contos de Fada me fez, tipo, teorizar nada. E aí, a lição de moral, né? O lance de pagar o pato. Tipo, você desconfiou de algo, né? Porque foi isso que aconteceu. Os prefeitos, eles desconfiaram que o flautista não seria capaz. No fim, o flautista provou que ele foi capaz sim, e aí cabia ao prefeito e à corporação pagar o pato, ou seja, pagar o valor devido, mesmo depois da desconfiança, pagar o valor do flautista. E não foi o que eles fizeram, né? Eles não pagaram o pato e aí pagaram pra ver, e o flautista fez o que fez. Esta é a lição de moral do flautista de Hamelin. Eu amo essa história completamente, eu acho com certeza que ela é uma das mais divertidas do Teatro dos Contos de Fada, entre outras que agora tá um pouco
complicado, nossa senhora. Inclusive, eu preciso avisar vocês que eu pretendo fazer o tier list do Teatro dos Contos de Fada e eu pretendo fazer em uma live, só que aí eu tô decidindo e talvez a live vai ser apenas com os membros, tá? Tem poucos membros no canal, eu acho que são 2 até o momento, vou deixar isso registrado pra posteridade, né? Quem assistir esse vídeo, seja em que época estiver assistindo, saiba que no presente momento que eu estou gravando, eu acho que são 2 membros, não me importa, tá? Provavelmente eu vou gravar em live, eu vou confirmar pra vocês, eu vou confirmar através da comunidade, tá? Se eu vou gravar mesmo em live, vou ver aqui, fazer uns testes aqui pra ver se eu consigo gravar de maneira bem bacana. E aí, quem for membro vai poder interagir comigo e conversar comigo a respeito do Teatro dos Contos de Fada, porque eu vou estar fazendo um tier list. Então eu vou estar fazendo um tier list do primeiro ao último, sabe? E a gente vai estar falando de figurinos, de cenários, de histórias, de quais as mais chocantes, quais as mais loucas. Vai ser incrível a live. Então torne-se membro, que quando rolar, você vai poder participar, vai poder assistir, vai ser tudo. Claro que depois eu vou editar o vídeo e aí vai estar liberado pra todo mundo, né? O lance é que quem for membro vai poder de fato interagir no vídeo. Vai ser tudo. Show? Então é isso. Recados dados. Comenta aí o que foi que vocês acharam do Flautista de Hamelin, se vocês se lembravam, se vocês já tinham assistido, se assistiram através daqui do canal. Eu quero saber tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.